E hoje o tema é Seja Forte em Meio às Fraquezas, e para isso escolhemos aqui 2 Coríntios capítulo 12. Vamos repetir esse tema? Seja forte em meio às fraquezas. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1, nos fala o seguinte: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Então, Paulo ele falou uma coisa aqui um tanto quanto estranha. Ele disse assim, olha, eu tenho que me gloriar com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Opa! Como que a gente pode entender que isso está escrito dentro da Bíblia? Né? Você pode, talvez, à primeira instância, não entender o que Paulo disse, mas quando você olha o contexto, você vai entender. E o que acontece é que esse Paulo, que ele foi pastor na cidade de Coríntios, a qual ele está escrevendo essa carta, ele pastoreou lá por 2 anos, e ele saiu, ele estava em Efésio quando ele escreveu essa carta, e o que ele estava vendo, o que ele estava percebendo que estava acontecendo ali em Coríntios? As pessoas estavam rejeitando o ministério apostólico, especialmente uma única pessoa que estava disseminando contra a vida de Paulo ali, naquele lugar. Então, imagina só, vou dar um exemplo, uma figura aqui para você entender. Pessoa formada em Harvard. Harvard, para quem não sabe, é a maior universidade do mundo, que se encontra nos Estados Unidos, que tem algumas células em alguns outros lugares. A pessoa se formou em Harvard e um brasileiro, vamos colocar um brasileiro que foi lá, se formou e está aqui conversando com alguém sobre uma disciplina que ele estudou lá, e nessa conversa ele não quer falar nada com ninguém aonde ele estudou, ele não quer contar vantagem. Mas ele está vendo que as pessoas que estão ali discutindo, elas não estão entendendo bem. E ele estudou, ele se especializou nisso. E num determinado momento, para que as pessoas se calassem, essa pessoa que estudou lá em Harvard, ele então diz, aí ele mesmo não querendo, ele fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, isso aí para mim é coisa de criança, porque lá a gente estuda isso aí nas primeiras aulas. Então eu estudei em Harvard, aí ele fala, entende? E ele não queria falar, ele não queria ostentar. Joga isso para Paulo. Paulo, ele era uma pessoa formada na maior faculdade que tinha de teologia, que era a escola de Gamaliel. Ele era uma pessoa extremamente entendida em todas as coisas, tinha todas as qualificações de um apóstolo e as pessoas não o qualificavam. As pessoas não estavam entendendo que ele era um apóstolo. Para a pessoa ser um apóstolo, ela tinha que ter experiências também. Não somente conhecimentos técnicos daquilo que é a lei, daquilo que a teologia fala, mas também ela tinha que ter experiências. E aí Paulo, agora, aqui nesse princípio desse capítulo 12, ele fala assim, olha, vocês estão me obrigando a me gloriar, a contar algumas coisas, como se Paulo estivesse falando assim, eu preciso contar algumas vantagens para vocês entenderem, e para vocês pararem, para vocês me ouvirem, para vocês entenderem que eu tenho as qualificações que vocês precisam, ou que precisavam. Não que ele queria ser pastor de novo lá, não que ele queria voltar para lá, de forma alguma, mas ele entendia o princípio do discipulado, e ele estava ali discipulando aquelas pessoas através das cartas. Então, ele fala assim, olha, vocês estão me obrigando, eu não vou ganhar nada com isso, falando isso, mas eu vou contar uma experiência para vocês. Aí ele começa a falar a experiência. No versículo 2, nos fala aqui, conheço um homem, olha para você ver, que ele é uma pessoa tão humilde, que ele não queria falar na primeira pessoa. Então, ele fala na terceira pessoa, se referindo a ele. Eu conheço um homem, mas esse homem era ele. E ele diz assim, olha, eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Primeiro ele chama ali de terceiro céu, e agora ele fala paraíso, que são o mesmo lugar. E ouviu coisas indizíveis,
coisas que ele não podia falar, coisas que ao homem não é permitido falar. Então, ele coloca algo interessante, ele diz assim, olha, eu conheço um homem, que era ele, que foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu coisas e ouviu coisas que eu não posso reportar para vocês. Deus não me outorga reportar para vocês o que eu vi lá na glória celestial. Porém, tem um detalhe. Eu não sei como eu fui parar. Eu sei que eu fui para lá, eu não sei se em visão, eu não sei se eu literalmente fui para lá, se no corpo ou fora do corpo. Não significa que ele pensava que a carne e o sangue iria herdar o reino dos céus, que ele mesmo falou para os próprios coríntios que carne ou sangue herdaria o reino dos céus, conforme ele diz aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. E ele diz assim, olha, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Amém? Então, Paulo, estava ali meio que obrigado a compartilhar uma experiência que ele teve, não que seja ruim nós compartilharmos experiências. Eu sempre falo aqui que nós pecamos muitas vezes por negligenciarmos experiências. Olha, aqui nós podemos perceber que a Bruna veio aqui, ela trouxe um testemunho de cura, ela trouxe um testemunho de libertação, e ela hoje passou pelo batismo, e isso edifica a nossa alma. Não que Paulo está falando assim, olha, eu não queria testemunhar. Ele não queria testemunhar naquela condição, para que as pessoas então viessem a entender que ele tinha experiência para Deus. Entendem? Então é importante que nós venhamos testemunhar. Então diz aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, em outra oportunidade, Paulo falando a esses mesmos coríntios, e ele diz assim, olha, Deus, ele preparou coisas para a gente, e esse talvez era um dos motivos que ele não podia falar, porque tem coisas que são surpresa. Se você não sabe, o plano da salvação, ele se consiste num casamento, e nós, os que recebemos ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, indiferente das denominações, fazemos parte da noiva do Senhor, que vai se casar com o noivo, que é Jesus Cristo, e nas bodas, então, nós teremos bodas, as bodas do Cordeiro, a Bíblia nos fala sobre isso. Acredito eu que vai ter muitas surpresas. O reino dos céus vai ter muitas surpresas, temos muitas novidades no reino dos céus. Eu acredito que tem cores lá que nós não temos aqui, que tem notas musicais lá que não temos aqui, tem muitas coisas que temos lá, que tem lá no céu, que não tem aqui. Então, Paulo, dentro daquela lógica, daquela sociedade, daquele tempo, ele falou assim, gente, eu não posso falar para vocês, são coisas indizíveis que eu vi, mas o que eu posso falar é que são coisas maravilhosas, coisas grandes, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nunca subiu, nunca o homem imaginou, nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para o homem. É isso, querido. E aqui no versículo 7, ele nos fala assim, olha, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. E aqui os teólogos, eles têm divergência de pensamentos sobre o que efetivamente significa esse espinho na carne. Paulo, ele disse que para que ele não se exaltasse com a grandeza das revelações, ele foi para um lugar denominado terceiro céu, que é o habitat de Deus, que é o paraíso, que é um lugar de glória, e para que ele não se exaltasse com a grandeza das suas revelações, foi colocado sobre ele um espinho na carne, o que muitos, e a maioria dos teólogos, entendem que esse espinho na carne seria uma enfermidade, baseado em quê? Baseado em Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 4, versículo 13 e 14, mas também Gálatas 6, 11, onde nos fala assim, olha, vejam com
que letras grandes estou lhe escrevendo do próprio punho. E alguns dizem que ele estava escrevendo letras grandes do próprio punho, porque ele não tinha uma visão boa. E Gálatas 4, 13 e 14 também nos fala que ele tinha uma determinada enfermidade. Seria o espinho na carne essa tal enfermidade? No meu modo de ver, não. Eu posso divergir de vocês, não tem problema nenhum, nós vamos ser amigos do mesmo jeito. Mas por quê? Porque o contexto de 2 Coríntios, capítulo 12, nos fala sobre relacionamento. E nesse contexto de relacionamento, ele fala claramente que ele tinha que provar para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não acreditavam no ministério dele. E no apóstolo, logo depois da vírgula, ele diz o que efetivamente é esse espinho na carne. Na verdade, um mensageiro de Satanás com uma missão específica de minar aquela igreja contra a vida do apostolado de Paulo. Por quê? Então, que ele diz isso? Se ele efetivamente tivesse falando de uma enfermidade, ele falaria, talvez Deus falaria com ele, ou ele falaria com Deus acerca de cura, mas não, ele falou que ele orou 3 vezes pedindo para tirar, não para curar, tirar aquele espinho na carne. E diz aqui, queridos, Gálatas 6, 11, Números 33, 55, aliás, diz assim, olha, se contudo vocês, eu quero mostrar para vocês que essa expressão espinho na carne é uma expressão idiomática, ou uma linguagem de figura, como queira chamar, amém? Como se eu chegasse e falasse assim, olha, eu tenho uma pedra no sapato, eu tenho uma cruz para carregar, alguma coisa nesse sentido. E o povo judeu, ele falava muito sobre espinho. Eu vou te dar uma única passagem, mas tem muitas outras que falam sobre isso, que diz assim, olha, se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos, que é uma expressão idiomática também, farpas nos olhos, e espinhos em suas costas, eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Em outras palavras, Moisés, Deus chamando a atenção do povo através de Moisés, diz assim, olha, vocês vão ter problema, eu falei com vocês deveriam tirar essas pessoas aqui que vieram de carona lá do Egito, vocês não tiraram, e agora vocês vão ter farpas nos olhos e espinhos nas costas. Figura de linguagem, não é? Então, na verdade, não é farpa literal e nem espinho literal. E assim Paulo, que era uma pessoa extremamente formada, e ele sabia muito desse linguajar judaico, ele então usou também essa linguagem de figura, ou essa figura de linguagem, para se referir a esse mensageiro de Satanás. Veja bem esse aposto aqui, depois do espinho na carne, versículo 7, aqui, ó, foi-me dado um espinho na carne, vírgula, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Amém? Então, veja bem, querido, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Veja bem o que as pessoas que estavam ali, especialmente um mensageiro de Satanás, estavam fazendo contra a vida de Paulo. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada fui inferior aos, ironicamente falando, super apóstolos, embora eu nada seja. Ele está falando assim, olha, eu deveria ser recomendado por vocês deveriam me valorizar. Eu em nada fico devendo a esses super apóstolos que vocês valorizam aí, em nada fico devendo para eles. Então entenda o contexto aqui de 2 Coríntios capítulo 12, que ele está falando de relacionamento de pessoa e não de enfermidade. E diz aqui, olha, as marcas de um apóstolo, sinais, por isso ele está falando de sinais, maravilhas e milagres. Por isso ele está contando o testemunho. Foram demonstradas entre vocês com grande perseverança, não somente um arrebatamento, mas muitas pessoas foram curadas, libertas, grandes milagres aconteceram através do ministério de Paulo. Ele tinha as credenciais para ser um apóstolo e as pessoas não conseguiam enxergar isso, e ele era obrigado a contar essas coisas para que as pessoas então entendessem quem era o apóstolo Paulo. E diz aqui o versículo 8, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. O tirasse. Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Como ele estivesse falando assim, olha, eu fui arrebatado, foi uma bênção, glória a Deus, mas eu glorio mais nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. Por que eu me glorio mais nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades? Porque eu entendo a logística de Deus. Eu sei que muitas vezes, quando Deus nos permite ficar fraco, é porque Ele tem algo para nós. Ele tem poder para nós. Ele tem um fortalecimento maior para nós. Ele tem uma bênção para nós. E a bênção de Deus é condicional se eu passar por essa prova. Por isso que ele fala. Querido, imagina só. Não estava no script falar isso, mas eu vou falar isso aqui. Você vai numa academia. Você nunca fez academia. E aí você faz de meia hora. Você fica todo quebrado. Todo quebrado. Você fala assim, ai, eu não vou voltar não. Estou todo quebrado. Né? É assim que acontece. Aí no segundo dia, a adrenalina já baixou, você fala assim, vou lá de novo. Aí você fica quebrado de novo. E assim, no primeiro mês, você fica todo quebrado. E aí, quando é o segundo, se você tiver persistência, que a maioria não tem, né? No segundo, no terceiro mês, o que acontece? Acontece que você já não fica quebrado. Porque como que o seu corpo trabalha? Quando você carrega lá os pesos, quando você faz lá os exercícios, você está ferindo as suas células. Você está ferindo, você está machucando o seu corpo. E através disso aí, é que o seu corpo vai entender, ele vai fazer uma leitura que ele precisa ser revigorado. E aquelas células que foram machucadas, elas voltam a ser revigoradas. É como se elas estivessem sendo preparadas. Então se você vier novamente me confrontar, eu vou estar mais forte. E assim a pessoa ela vai pegando massa muscular. Por quê? É nesse confronto. É nesse confronto entre o exercício e as suas células. Em outras palavras, como que você fica forte? Você se machucando. Em outras palavras, é assim que acontece. Você vê esses homens sarados, fortes, porque eles se machucam. Eles se machucam. São leves, micros ferimentos que eles têm. No mundo espiritual é assim. Muitas vezes Deus nos permite ser machucados. Tem muitas tristezas que nós temos, que elas são segundo Deus. Você fala assim, pastor, que é isso? Está escrito isso? O próprio Paulo falou isso, querido. Então, eu quero te dizer uma coisa. O Satanás, ele tenta a gente. E a gente precisa discernir claramente o que é uma tentação de Satanás e o que é uma prova de Deus. Muito embora Deus, ele não tente a ninguém, conforme está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Amém? Então, ninguém pode ser tentado por Deus, mas Deus tem quem faz isso por ele. Muitas vezes Deus libera Satanás, e pelo terceiro domingo consecutivo, eu estou lembrando aqui de um cidadão chamado Jó. Deus liberou Satanás para tentar Jó. Deus não tenta ninguém, mas ele libera alguém para tentar. Deus liberou Satanás para tentar Jesus Cristo durante 40 dias no deserto. Jesus foi tentado por Satanás. Mas a Bíblia nos fala algo interessante. E ela diz assim, olha, Efésios capítulo 4, versículo 27. E não deem lugar ao diabo. Não dê ocasião ao diabo. Não abra brecha para Satanás. Então, é importante a gente entender que existem tentações que são genuinamente satânicas, porque nós demos lugar a Satanás. Nós demos brecha para os demônios agirem. Se você começa a escutar músicas que não deve, a ver coisas que você não deve, a ter comportamentos que você não deve, a gastar o seu tempo de maneira indevida, então, querido, isso se torna brecha, lugar para que o inimigo venha. Então, essa tentação aí não é aquela tentação que você vai ganhar bônus, não é o ônus que vai refletir em bônus. Não, isso aí é só ônus, é só coisa ruim. E diz a Bíblia, querido, no versículo 9 de 2 Coríntios capítulo 7, perto desse
versículo que a gente está lendo aqui, 2 Coríntios 7, 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Interessante que hoje, pela manhã, Deus me revelara um determinado cemitério. E aquele cemitério, ele veio claramente na minha mente. Eu sei discernir o que é pensamento e o que é revelação. O que é palavra de conhecimento. Me veio claramente esse cemitério, do nada, do nada. E aí, como complemento dessa visão, dessa imaginação minha, né, que Deus ele coloca uma imagem quando Ele quer revelar alguma coisa, me veio também um cheiro de flores, um cheiro de morte. Veio hoje pela manhã. E eu soltei essa revelação hoje de manhã. E solto aqui também. Porque eu não sei o plano de Satanás. Talvez você veja aqui e em algum momento Satanás soprou algum plano na sua cabeça, algum plano que não venha de Deus, ou talvez ele está conspirando um tipo de acidente para você, mas eu quero te dizer uma coisa, que existem tentações com a permissão de Deus, que é para edificação, conforme esse texto nos fala aqui. Existem tristezas que é segundo Deus. Deus permite aquilo ali para te acrescentar algo, para Deus fazer algo na sua vida. Se é isso que está acontecendo com você, glória a Deus. Mas existem tristezas que são segundo o mundo, são segundo os demônios. E essa tristeza, essa depressão, se é que nós podemos falar assim, essa depressão, ela produz morte. Ela produz morte. Então, eu estou aqui para te dizer, querido, que o autoextermínio, ele é um erro. Ele é um pecado grave, que não tem salvação. E a pessoa, ela vai eternamente se arrepender. Eu estou aqui para te dizer isso. Eu não sei o que o inimigo soprou na sua mente, mas eu te falo isso porque ele tem soprado na cabeça de muitas pessoas que a solução é a morte. E eu estou aqui te dizendo que a solução é Jesus. A solução é morrer sim, é morrer para o mundo. Não uma morte física. Então, o que a gente pode perceber aqui, querido, nesse texto, olha aqui o versículo 12, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 12, diz assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, no latim, a palavra regozijar significa alegria constante. Aí você entende esse paradoxo aqui de Paulo? Como você explica que uma pessoa está angustiada, está sofrendo perseguição, mas ao mesmo tempo ela tem uma alegria constante? Mas Paulo, ele traz aqui um segredo. E ele se gloriava muito mais, querido, olha para você ver, nas fraquezas do que propriamente de ter ido no terceiro céu. Não que ele não gostasse do terceiro céu, não que ele não quisesse ir para lá, para o terceiro céu, porque o terceiro céu, em termos de evangelismo, talvez ele não vai ter muito fruto, mas as fraquezas, as necessidades, ele vai provar para Deus e para a carne dele, para os demônios, que ele consegue amar mais a Deus do que as crises, porque tem muitas pessoas que são sazonais, nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldades, elas abandonam a Deus. Então, por isso que Paulo fala, eu me alegro quando eu estou angustiado, eu me regozijo quando eu estou fraco, eu me regozijo com os insultos, com as angústias, com as perseguições, com as necessidades, porque quando sou fraco, sou forte. Então, quando a gente percebe, querido, essa realidade aqui, desse paradoxo, a gente entende uma coisa, que muitas vezes é muito mais vantagem você sofrer do que você se alegrar. As maiores experiências que nós temos nas nossas vidas, elas são advindas dos piores momentos que nós vivemos. Se rapidamente eu falar assim, olha, eu te convido a voltar no passado e contar uma grande experiência, é muito provável que essa grande experiência que você teve, ela veio oriunda de uma luta que você teve, de um livramento, como foi falado aqui.
que a Bruna teve. Então, muitas experiências que nós temos são depois da dor. A saber, você que é mãe, você pode dizer muito bem isso, porque a pessoa, eu imagino, quando vai dar à luz, ela fica ali meio que triste. A Bíblia nos fala sobre isso também. Veio uma tristeza ali, né? Será que eu vou sobreviver? Será? O que vai acontecer comigo? Né? Mas aí depois, quando vem a criança, ela esquece daquela dor. Então, a dor, muitas vezes, ela traz benefícios para nós. Às vezes, as dores, elas trazem mais benefícios do que as conquistas. Por quê? É porque é na dor que você busca Deus. Eu vim para Jesus debaixo da dor. E acredito que vocês que estão aí, vieram para Jesus debaixo da dor. Quando eu vim para Jesus, eu estava triste, eu estava solitário, eu estava infeliz. E aí eu vim para Jesus e encontrei alegria maior. Amém, querido? Então, por isso que Paulo nos fala isso. Ele fala para aquela igreja acerca da importância que é você passar pelo processo, passar pela tentação, passar pela dificuldade. Jesus, ele passou pelo deserto. Jesus, ele passou pela prova de fogo. Ele ficou não menos do que 40 dias sem comer e sendo tentado com as propostas mais indecorosas que ele poderia ter. A Bíblia nos fala só de 3, mas acredito eu que foi durante os 40 dias, propostas em cima de propostas, e ele resistiu a todas essas propostas. Amém? E diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa é a chave. A chave que ele tinha para se regozijar em meio às fraquezas, aos insultos, à escassez, às doenças, quem sabe, aos confrontos. Qual era a chave? O interior dele era blindado. Ele tinha uma blindagem espiritual no interior. Ainda que o meu exterior se corrompa, ainda que venham os insultos, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham os problemas, as injustiças, o meu interior é blindado. O meu interior é blindado. Por isso que ele fala, o meu interior não se corrompe. O meu interior está com Deus. E aí ele tinha uma segunda chave. A segunda chave que ele tinha, além do interior dele ser blindado, eram os olhos. Aonde ele apontava os olhos? No eterno. Nas coisas eternas. Então ele tinha um gatilho mental. E o gatilho mental dele era, ainda que tudo aconteça, isso tudo é breve. Eu não estou focado nas coisas que são temporais. Eu sou atemporal. Eu estou na eternidade. O meu foco é a eternidade. Eu sei que esses insultos aqui, eu sei que esse mensageiro de Satanás, esse espinho na minha carne aqui, ele é passageiro. Mas eu sei quem tenho crido. Eu sei quem eu conheço, quem eu prego. Eu fui ao terceiro céu. Eu conheço a glória de Deus. Então, os olhos dele estavam focados na eternidade. Esse é o gatilho. Talvez hoje você está passando por prova, por dificuldade, ou talvez amanhã. Hoje não, talvez amanhã você vai passar por dificuldade. Lembra disso. Você tem duas coisas, duas chaves que Paulo te dá. A primeira chave, blinda o seu interior. Como que você blinda o seu interior? É palavra, é oração, é clamor. É buscar a Deus incessantemente, blinda o seu interior, é comunhão, é célula, isso é blindar o seu interior. E a segunda chave, olha para a eternidade, olha para Deus. É isso, querido. E eu termino aqui dizendo o seguinte, tem um Salmo 121. Eu quero que você coloque aí para mim, nós vamos ler esse Salmo junto, porque eu quero
Eu abreviei essa pregação aqui por causa dos batizandos. Eu quero ler juntamente com você. Talvez você está muito na terra, tanto para benefícios como para malefícios. Talvez você está muito entusiasmado com as coisas aqui, com prosperidade, com tantas coisas que você está recebendo. Não desfoque do reino dos céus. Ou talvez, ao contrário, talvez você está muito desanimado aqui e está focando em coisas ruins. Mas veja bem, o que esse texto nos afirma. Levanto os meus olhos, vamos ler? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Você pode dizer isso para essa pessoa? Olha para ele e fala assim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre em alerta. Então, ele não dorme. Você dorme, daqui a pouquinho você vai dormir. Mas o seu foco precisa ser nele. Ele está atento, com os olhos abertos para você. Amém, querido?